Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos, que é da terra, pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 11 da segunda semana da Páscoa, estamos aí na nossa meditação do Evangelho de São João, hoje continuando no capítulo 3, e agora lá por versículo 31 a 36, Jesus fala que aquele que vem do alto está acima de todos. Isso aqui é muito importante. Por quê? E veja, vamos entender a sequência do texto. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Isso aqui para dizer o seguinte, né? Quantas vezes nós vemos as pessoas do mundo dar muito mais importância àquilo que fala os homens da terra do que aquilo que Deus fala. Isso é visível para cada um de nós. Por exemplo, quantas pessoas, por exemplo, dá mais importância ao que Freud diz do que aquilo que a Bíblia fala? E olha que tem muitas coisas discordantes entre aquilo que Freud fala e aquilo que a Bíblia fala. Quantas pessoas dá mais importância àquilo que Kant fala do que aquilo que os santos falam? Inspiradamente, e por que não falar dos santos doutores? Quantas vezes nós damos mais importância àquilo que um incircunciso, que um pagão, alguém de uma vida moral que dá até vergonha de falar, alguém que não tem sacramento, alguém que vive uma vida de qualquer maneira, fala algo e todo mundo segue aquilo que aquele homem lá fala ou aquela mulher diz? Sem querer, não estou aqui julgando e criticando ninguém, mas o que Jesus está dizendo para nós é que nós precisamos dar importância àquilo que vem do alto. Por quê? Porque aquilo que vem do alto, ele está acima de todas as coisas. Então Jesus quer dizer uma coisa muito importante para nós. Nós podemos aprender com as pessoas da terra? Sim. Claro, seria uma falta de humildade enorme da gente não aprender com as da terra. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, aprendeu com o pagão Aristóteles, né? Embora um homem de uma sabedoria extraordinária. Santo Tomás de Aquino aprendeu com o pagão do Aristóteles. É possível aprender com tudo, porque São João diz, por exemplo, examinai todas as coisas e ficai com o que é bom. O que eu estou dizendo aqui não é que nós não podemos aprender com o pagão, com as pessoas que vivem, né, uma vida até... Podemos aprender porque ali há rastros do verbo, como nos ensina os santos da igreja. Ali há sementes do verbo espalhada na vida de todas as pessoas. Somente que o que nós vemos hoje é um desprezo pelaquilo que é do alto e uma canonicidade naquilo que é efêmero, mundano, muitas das vezes errado, contrário inclusive àquilo que é do alto, e as pessoas tomam aquilo ali como uma verdade absoluta de fé, como se aquilo ali fosse um dogma. O que Jesus está dizendo no Evangelho é que nós precisamos reavaliar, né, a quem nós seguimos, a quem nós ouvimos, quem são os formadores de opinião na nossa vida. Olha, a primeira pessoa que precisa formar a nossa opinião, forjar o nosso caráter, é Jesus Cristo. Em segundo lugar, a Santíssima Virgem Maria, como modelo exemplar para cada um de nós. Em terceiro lugar, São José, patrono, terror dos demônios, guia de toda, protetor de toda a Igreja de Cristo.
e depois os santos, né? E só depois a gente então busca aí, né, aprender com as coisas da vida, porque Deus deixou a sabedoria também espalhada em todos os corações, aqueles que vivem segundo sua reta razão, seu reto juízo. Nós podemos aprender com quem não é de igreja, com pagãos, sim, mas nós precisamos ter um critério. Jesus diz que aquele que vem do alto está acima. Ora, se está acima, a palavra que conta, ora, se há uma divergência, e aqui eu gosto muito de um conceito de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz um conceito maravilhoso, e é um baita de um conselho, de um critério para cada um de nós. Santo Agostinho diz assim: naquilo que é essencial, a unidade. Ou seja, naquilo que é essencial, naquilo que é inegociável, a unidade. A unidade. Naquilo que é acidental, ou seja, aquilo que não tem importâncias transcendentais, naquilo que é cotidiano, né? Escolher coisas que não estão ligadas diretamente à nossa vida eterna, a liberdade. Ou seja, aquilo que não é de instituição divina, aquilo que não é dogmático, a liberdade, né? A liberdade. Por exemplo, nós temos a liberdade nas revelações privadas. É acidental, então, no que é acidental, a liberdade. Já naquilo que é dogmático, nós precisamos da unidade. E Santo Agostinho diz em terceiro lugar, e em tudo a caridade. Olha que critério maravilhoso. Então, no que é essencial, a unidade. Então, no que é essencial, nós precisamos dar ouvido àquele que é do alto, porque quem está acima é maior do que tudo aquilo que está abaixo. Então, as coisas de Deus, naquilo que é essencial, aquilo que toca a sua salvação, aquilo que toca a sua conversão, a minha e a sua conversão, aquilo que toca a nossa vida de maneira que vai nos levar para a eternidade, a unidade. Naquilo que é acidental, que é corriqueiro, que é de dia a dia, a liberdade. Você é livre para escolher e não estará pecando nisso. Mas, em tudo, a caridade. Gente, esse é um critério extraordinário para que a gente possa conduzir a nossa vida. Vivamos por esse critério. Se a gente vive por esse critério, nós temos aqui um belo conceito de discernimento. Um discernimento maravilhoso. E Jesus continua dizendo, de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E aí, não tem como a gente não linkar com a primeira leitura de Atos 5, 27 a 33 de hoje, que quando Pedro e os apóstolos são questionados e interrogados pelo Sinédrio e por aqueles que eram as autoridades religiosas, Pedro, como ele está cheio do Espírito sem medida, a resposta de Pedro é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Olha que critério maravilhoso. Então, Pedro pressionado, Pedro ameaçado, Pedro caluniado, foi colocado contra a parede, a resposta dele é simplesmente essa. Não, eu preciso, em primeiro lugar, obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque o critério que Pedro está usando é esse critério do Evangelho. Ele ouviu isso de Jesus. Ele caminhou com Jesus 3 anos, então ele sabe disso. Ele experimentou isso na sua vida, então isso daí é muito claro para Pedro. Pedro sabe disso, então o critério que ele usa é esse. Eu preciso primeiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O resultado disso, a primeira leitura encerra dizendo que quando eles ouviram isso, ficaram furiosos, né, e queriam matá-los. Não importa, mas é preciso antes obedecer a Deus, aos critérios de Deus, do que obedecer aos homens. Entende, irmãos? Como que o Evangelho de hoje está nos dando um baita critério de discernimento para a gente caminhar na nossa vida. E eu sinto assim, às vezes, que as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas, né? Dizendo assim, nossa, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Olha, eu até
preciso dizer, irmãos, não é tão difícil assim. Não é tão difícil de descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Ora, a vontade de Deus para a nossa vida, ela já está manifesta claramente em algumas coisas. Por exemplo, nos mandamentos. Ali nos mandamentos está manifestado claramente a vontade de Deus. Então nós não precisamos nos perguntar, por exemplo, se é para mim ir à missa todo domingo. Não, nós já sabemos a vontade de Deus a respeito disso. Nós não precisamos perguntar, por exemplo, se eu posso separar da minha esposa e ter uma outra mulher, porque Deus já falou isso. Ele já disse isso claramente nos mandamentos, ele já disse isso claramente na Sagrada Escritura, né? Também nos mandamentos da igreja está ali manifesto a vontade de Deus para nós. É para mim pagar o dízimo? Será que Deus quer que eu pague o dízimo mesmo? Ou isso é uma história? Não, isso está manifesto. Isso está manifesto na palavra, isso está manifesto, né? Segunda coisa, segundo critério, né? No nosso estado de vida. Quantos casados querendo viver como solteiro? Você não precisa rezar a Deus para saber o que você precisa fazer como casado. Deus já te disse qual é a missão de um homem casado, qual é a missão de uma mulher casada. Deus já falou, já está expresso, essa vontade já está expresso, né? Então, se eu sou casado, eu preciso me comportar e viver a graça de estado do meu estado. Assim como um padre não pode viver a vida de um leigo também não pode viver a vida de um padre, um casado não pode viver a vida de um solteiro. Nós precisamos, a vontade de Deus está manifesta aí, né, no nosso estado de vida. Nós precisamos viver de acordo com o nosso estado de vida. E nisso daí nós estaremos manifestando a vontade de Deus. Está muito claro, é manifesto para nós. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, nesse critério de discernimento que nós estamos vendo nessa passagem maravilhosa, a graça de corresponder ao nosso estado de vida, de vivermos, como diz São Paulo, à altura do Evangelho de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.